Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 11 de maio de 2022, estamos na quarta semana da Páscoa e o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 12, versículos 44 a 50. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus nos diz: a palavra que eu falei o julgará no último dia. Como ele mesmo disse, ele veio ao mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo. E quem rejeitar, a sua palavra, amados irmãos e irmãs, está condenando a si mesmo. A gente pode observar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde Jesus nos diz: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois tudo quanto fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E pelo contrário, todas as vezes que deixaste de fazer o bem, deixar de fazer ao menor dos pequeninos, foi ao próprio Jesus que não fizestes. Amados irmãos e irmãs, então qual foi o pecado desses últimos? Qual foi o pecado cometido por essas pessoas? Neste caso, amados irmãos, eles cometeram o pecado da omissão. Lembrando que a gente peca por pensamentos, palavras, atos, e o quarto é o pecado da omissão. Compreendamos. Na primeira parte dessa parábola de Jesus, do capítulo 25 de Mateus, Jesus, o que é que a gente pode observar que essas pessoas fizeram? Eles viram a necessidade dos pequeninos, julgaram e agiram. Lembrem que a igreja diz que a gente tem que ver, julgar e agir. Então, eles agiram segundo as suas condições para solucionar o problema que eles encontraram. Mas, infelizmente, os segundos, eles viram, julgaram e condenaram, pois não fizeram nada, ou seja, pois mesmo tendo condição, não fizeram nada para amenizar ou solucionar aquele problema que eles viram. E assim, amados irmãos e irmãs, ambos sabiam o que devia fazer, tanto os primeiros como os últimos, Sabiam que deviam amar, mas só as ovelhas foram capazes de escutar a voz do pastor e colocar em prática a sua palavra. E como o pobre Jesus, quem guarda a minha palavra, está guardando a palavra do Pai, porque a palavra que ele falou não é dele, mas foi o Pai que deu aquela palavra para ele chegar até nós. Então, amados irmãos, assim como a gente repete na Santa Missa, lembremos: o céu é agora, Deus em nós, e na eternidade nós em Deus. Ou seja, o mesmo Deus que acolhemos agora, acolhendo Jesus, ele vai também nos acolher na eternidade. Então, que desça sobre cada um de vós
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.